31 de outubro de 2023, Dia da Reforma, mais especificamente 506 anos da Reforma. Eu quero, num breve resumo, responder para você o que foi a Reforma Protestante. Não saia daí, eu sou o pastor João Neres, sou professor de História da Igreja, é minha principal disciplina, e eu vou trazer um breve resumo da Reforma Protestante. Bem, antes eu indico para vocês alguns livros de História da Igreja. Esse livro, Cristianismo através do Século, é muito bom. Esse livro ele já é um livro mais sucinto, é usado mais nos cursos de nível médio e básico em teologia, é a História da Igreja Cristã. E esse livro dos mártires, ele já fala mais de assunto específico, né? Pessoas que foram martirizadas, inclusive durante a Idade Média. E esse livro de John Foxe traz esses relatos. Vamos nós. Para falarmos da reforma, precisamos voltar cerca de 100, 150 anos da reforma, antes da reforma, para nós entendermos. Então, aqui estão alguns precursores da reforma. Quem são os precursores? Aqueles que vieram antes, que abriram o caminho, que, de alguma forma, se manifestaram contra a Igreja Católica Romana, mas que, por serem grupos pequenos, ou desapareceram, e alguns deles foram até dizimados. São os albigenses, ou cátaros, os valdenses, puritanos, oriundos de um reformador chamado Pedro Valdo. Aí vem os nomes mais conhecidos, João Wycliffe, de 1328 a 1384. Ele fundou um grupo de pregadores leigos, os Lollardos, e ele influenciou um homem chamado João Hus. Agora nós já estamos 100 anos antes de Lutero, com João Hus. John Hus, ele influenciou os boêmios, que influenciaram os morávios, que influenciaram João Wesley. Para quem não conhece a história dos morávios, são os maiores missionários da história de missões, talvez da história da igreja. Os morávios, orientados por um conde chamado Nicholas von Zinzendorf, se destacaram na história de missões. E João Wesley já é mais na frente, fundador da Igreja Metodista, mas ele foi influenciado pelos morávios. Antes ainda de Lutero, veio um outro homem chamado Jerônimo Savonarola. Ele procurou reformar o Estado e a Igreja, o que o levou à forca. Ou seja, todas as tentativas antes de Lutero foram frustradas de alguma forma para que houvesse uma reforma. Vou trazer para você aqui, num breve resumo, os fatores que influenciaram a reforma. Primeiro, a Renascença. A Renascença era um movimento estudantil que ocorreu na Itália, não tinha nada a ver com a fé cristã, era um movimento estudantil, as pessoas queriam aprender outras línguas, queriam aprender a ler, muitos sequer podiam frequentar certos níveis de escola, até porque na Idade Média, quem frequentava o nível de faculdade eram as pessoas muito ricas e os clérigos, ou seja, os padres. Então, o conhecimento era limitado, mas a Renascença trouxe uma sede de conhecer. E por conta disso, esse movimento é um fator que vai influenciar na reforma. Paralelamente, surgiu a imprensa, com João Gutenberg, facilitou ainda mais esse conhecimento, até porque o primeiro livro impresso foi uma Bíblia. Outro fator a considerar foi o espírito nacionalista. Um papa lá em Roma, de certa forma, mandava até nos reis em outros países. Especificamente ali toda a Europa tinha esse domínio, né, do
do Papa. Então, esse espírito nacionalista, alguém começou a pensar, porque a igreja não é nacional, precisa ser ligada a Roma. E aí vai, né? E o mundo estava em transformação, não cabia mais aquele modelo, pois a igreja, de certa forma, ela herdou muita coisa do Império Romano. Essa estrutura hierárquica tem mais a ver com Roma do que com Jerusalém, do que com a igreja primitiva. Então, o mundo estava em mudança e não cabia mais esse modelo. Existem 3 interpretações da reforma. Primeiro, os historiadores protestantes, obviamente, eles procuram puxar a sardinha mais para o seu lado. Os historiadores católicos, da mesma forma, vão querer dizer que os protestantes estão errados. E os historiadores seculares? Bem, eu li os 3. Eu oriento você a ler os 3, porque quando nós lemos os 3, nós podemos discernir e ter um conhecimento amplo, macro, do que foi a história da Reforma Protestante. Ok? As causas da Reforma seriam causas políticas. A política sempre está presente, tá, gente? Alguém disse que o homem é um ser de natureza política, né? Então, nós temos política na nossa essência, onde há grupo, onde há partido, onde há segmentos de liderança, existe política. Causas econômicas. Bem, Roma agora estava cobrando imposto, o imposto para construir a catedral e etc., de Roma. Então, haviam causas econômicas, as nações estavam passando por crises, enquanto isso ainda tinha que mandar o imposto. Causas intelectuais. Bem, as pessoas agora começaram a ler, agora tem a imprensa, agora a Bíblia foi impressa, porque quem somente poderia ler a Bíblia, os padres, e eles liam em latim. A missa era celebrada em latim. Você, como um mero adorador, um mero participante da missa, você tinha o direito de dizer amém, porque a liturgia era em latim. Causas morais. Lutero vai a Roma e ele vê que tem muitos padres envolvidos com prostituição e coisas do tipo. Causas sociais também são causas dessa reforma. Causas teológicas. Agostinho versus Tomás de Aquino. Agostinho, vamos considerar mais um teólogo da graça. Tomás de Aquino, vamos considerar um teólogo das obras. É o pai da escolástica. Tomás de Aquino, o pensamento dele vai dominar a Idade Média. Ele é o principal teólogo da Igreja Católica. E durante a Idade Média, o seu pensamento, as universidades que surgem, estão baseadas na escolástica de Tomás de Aquino. Mas Agostinho, ele é um teólogo da graça. Tá? E essa disputa teológica vai influenciar, vai ser uma das causas da reforma. E causas espirituais. O fracasso da igreja medieval e a sua recusa em reformar-se. Ou seja, haviam-se muitos problemas internos, havia, sim, muita coisa a ser mudada, tanto é que depois, com a Contra-Reforma, aí já é um outro vídeo que eu vou gravar, uma outra aula, a Contra-Reforma, existe realmente um Papa que vai fazer reformas internas depois da Reforma Protestante, mas aí já é tarde, já aconteceu o cisma, o racha, né? Vamos lá. E então surge o nosso personagem principal. O nome dele é Martinho Lutero. Ele nasceu na Alemanha, bacharel em artes e doutor em teologia. O problema é que Lutero fez um doutorado na Carta aos Romanos. E lendo Romanos, e sendo ele um monge agostiniano, obviamente ele não bateu com as interpretações de Tomás de Aquino, porque Agostinho era mais um teólogo voltado para a graça, e Tomás de Aquino
um teólogo voltado para as obras. E Martinho Lutero, como monge agostiniano, ele se apaixonou pela Carta aos Romanos e viu que alguma coisa não estava batendo na tradição católica, e então esse é um dos motivos que ele vai se destacar na reforma. Ele não é o único reformador, vou mostrar os outros. Mas quais foram os principais atos de Agostinho? O combate às indulgências. O que era indulgência, pastor João Neres? Era uma espécie de cheque em branco. Você adulterou, mesmo que tenha sido ano retrasado, você comprava uma indulgência e o seu pecado estava perdoado. Quem vendia? Joanes Tetzel. Todo João, eu costumo dizer que todo João é gente boa, mas esse João Tetzel foi um desastre. E ele e Lutero bateram de frente, porque Lutero não aceitava. Ele via que isso era errado. Mas o Tetzel, Joanes Tetzel, ele tinha autorização do Papa e ele podia, então, vender as indulgências. Era uma espécie de embaixador para este fim. Aí vai começar a disputa. No dia 31/10/1517, fazendo hoje 506 anos, Lutero fixa 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Essa foto que está na thumbnail, que vocês viram no início, ali é a porta da Catedral de Wittenberg. Meu filho, Nasce, já teve o privilégio de ir lá. Eu quero ir um dia também, se Deus quiser. É um local histórico. 95 teses foram fixadas ali. Mais à frente, ele queima a bula papal, aí já foi depois da reforma, já em 1520. Ele é, obviamente, excomungado, e ele, então, rasga a bula papal, dizendo que é uma bula execrável do anticristo. Os princípios da religião reformada. A religião deve ser bíblica, porque na Idade Média, e até hoje, a Igreja Católica tem a tradição no mesmo peso da Bíblia. A tradição e a Bíblia juntos. O protestante só aceita a Bíblia como regra de fé e de prática. A religião deveria ser racional. Existiam coisas que eram mitos. Existiam coisas que eram do paganismo. Por exemplo, alguns acreditavam que o menino Jesus nasceu do peito esquerdo de Maria. É de onde vem a expressão Sagrado Coração de Maria, porque Jesus teria nascido pelo peito esquerdo para que ela permanecesse virgem. Gente, isso é mitologia, não tem nada a ver com a história da Bíblia. A religião, então, deveria ser racional, porque alguns disseram que a casa de Maria foi transportada lá de Israel para Roma. Isso não tinha nada de racional nisso. E Paulo diz em Romanos que o nosso culto deve ser racional. A religião deveria ser pessoal. João Hus, um daqueles precursores, ele foi morto, queimado na fogueira, e antes de ser condenado, o cardeal que o condenou ele falou, meu Deus, e quando ele disse meu Deus, o cardeal disse, acusado de se dirigir diretamente a Deus, sem passar pelo bispo, por Maria e pelo Papa. Então agora, nós queremos entender que a reforma está trazendo a igreja de volta para o Novo Testamento. A religião deve ser pessoal. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não existe medianeira, não existe outro mediador, não existe nenhum santo que faça isso. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A religião deveria ser nacional. Não precisa estar ligada a alguém de outra nação. E ela deveria ser espiritual, porque durante a Idade Média, o excesso de liturgia tirou toda a espiritualidade da igreja. Então, concluindo, nós temos os princípios básicos da reforma, que são conhecidos como 5 solas. Soli Deo Glória, ou seja, glória somente a Deus. Não a anjo, não a nenhum santo, nem a Maria. Me desculpe os amigos católicos, mas concordo plenamente com esse primeiro solo. Concordo com o segundo também, que diz Solus Christus, adoração só a Cristo. Só Cristo salva, porque só Cristo morreu por nós na cruz, só Ele derramou sangue. Então, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O segundo solo é solus Christus. O terceiro é sola gratia, porque Tomás de Aquino havia ensinado que você tinha que fazer, era salvo pela graça, mas você tinha que fazer obras. E nós entendemos que o salvo faz obras, boas obras. O salvo faz boas obras, mas as boas obras não salvam. É sola gratia. Sola fide. Eu não preciso caminhar daqui para a igreja no endereço tal. Eu não preciso subir escada de joelho. É sola fide. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E, por último, sola escritura. Sola escritura. Somente a escritura. Não que a tradição seja ruim, mas a tradição não pode ter o mesmo peso da escritura. A escritura é a regra, é a cana de medir, por isso isso aqui é considerado cânon. Esses livros foram canonizados. Nós temos 66 livros nessa Bíblia, porque entendemos que o cânon fechou com esses 66 livros. Esses são os 5 solas. Sola Deo Glória, solus Christus, sola gratia, sola fide, sola escritura. Bem, a reforma não aconteceu só na Alemanha. O Lutero foi o precursor. Na Suíça foi o Zwinglio, na França foi o João Calvino, que é considerado o maior teólogo depois de Agostinho, na Escócia, John Knox, na Inglaterra, o rei Henrique VIII, em 1534, foi nomeado chefe supremo da igreja na Inglaterra. Até hoje, a igreja na Inglaterra é uma igreja estatal. Tá? O bispo da igreja anglicana, ele ganha do Estado até o dia de hoje. Bem, eu indico para vocês o filme Lutero. Esse filme retrata muito bem esse resumo da Reforma Protestante que eu acabei de passar para vocês. Ok? O que foi a Reforma Protestante? Um breve resumo para você se atualizar um pouco com a história nesse dia 31/10/2023, onde estamos fazendo 506 anos da Reforma. Um abraço, paz seja convosco. Se esse tema, se esse assunto for interessante, você pode compartilhar com seus amigos, com a sua igreja, com os seus irmãos, amigos, alunos de seminário. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço.